Leandro Domingues perguntando sobre Tite. Hoje cedo, antes de gravar o vídeo aqui, e também o boletim para o 98 Esportes, programa que eu participo lá na Rádio 98 em Belo Horizonte, eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, e aí, existe alguma chance de Tite cair? Não, Nicola, por hora esse assunto não foi discutido. Eu falei, mas e a reunião que aconteceu depois do jogo? Ontem, depois de perder em casa para o Curitiba 2-1, são 5 derrotas em 8 jogos na temporada, 3 derrotas no Mineirão. O Pedro Lourenço apareceu no vestiário revoltado, o dono da SAF do Cruzeiro, sentou a boca em todo mundo, detonou, criticou pra caramba os caras. As críticas foram mais concentradas ao desempenho do time. Ele entende que não é aceitável que o Cruzeiro apresente essa performance tão ruim. É o pior time do Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas em 2 jogos, e o Cruzeiro pode ser eliminado do Campeonato Mineiro nesse final de semana. Restam 2 rodadas, mas se o Cruzeiro perder para o América, e o América tem complicado a vida do Cruzeiro, e o North vencer, o Cruzeiro já não chega mais na primeira colocação do grupo, e ele pode não conseguir mais ficar entre os melhores segundos se o Atlético e o time que é o primeiro colocado do grupo dele, se eu não me engano, é o RT vencerem. Enfim, mas só para completar sobre o Tite. Não há, nesse momento, a discussão sobre demissão do Tite, mas se a coisa não funcionar também no final de semana e o Cruzeiro, por exemplo, for eliminado do Campeonato Mineiro, acho pouquíssimo provável que ele sobreviva, tá bom? O Belton Lindomar, membro do canal do Nicola e torcedor do Grêmio. Será que o Renato Gaúcho já está procurando apartamento em BH? Você faria essa troca? O Renato é especialista em levantar a autoestima. É óbvio que o Belton está se referindo à chance de o Renato treinar o Cruzeiro. Eu, se fosse dirigente cruzeirense, eu já estaria pensando em alternativas. Tá? Você tocou num ponto importante. A capacidade de um próximo técnico em assumir e tentar elevar a autoestima dos caras. Mas eu acho que Léo Jardim e Tite mostraram que hoje, em geral, o técnico estrangeiro está mais bem preparado do que o técnico brasileiro. E olha que o Cruzeiro apostou num cara de nome no futebol brasileiro. Eu, se fosse dirigente do Cruzeiro, pensaria em trazer um gringo. Algum desses caras meio disponíveis no mercado, ou que podem ficar disponíveis, por exemplo, como o Arthur Jorge. Eu acho que eu seguiria esse caminho, tá? Se não desse certo, Renato Gaúcho é uma alternativa, sim. Acho que é por aí, tá bom? Em caso de demissão, o Jardim voltaria para o Cruzeiro? A pergunta do Samuoli, ela é muito pertinente, né? Tenho a impressão de que o Leonardo Jardim no Cruzeiro não vai acontecer. É uma impressão, né? É porque o Leonardo Jardim sai do Cruzeiro muito incomodado com uma figura do departamento de futebol, tá? Eu não posso dar mais detalhes porque não tem como eu provar, mas houve um episódio que incomodou demais o Leonardo Jardim em seus últimos meses de Cruzeiro, e isso se soma ao fato de querer estar mais perto da família, ao incômodo com o calendário do futebol brasileiro, a pressão, enfim. Tenho a impressão de que o Leonardo Jardim não volta tão cedo, não. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, de muita dor, hein? Cruzeiro perdendo mais uma de virada, 2 derrotas em 2 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E o time, claro que é só o começo de competição, mas amarga a lanterna da Série A do Brasileirão. E em termos de Campeonato Brasileiro, quarta-feira que vem estaremos lá em Mirassol, estádio Maião, quando o Cruzeiro vai tentar o primeiro ponto ou os primeiros pontos nesta dificílima Série A do Brasileirão. Ontem teve reunião, presidente Pedro Lourenço fazendo uma cobrança aí com todos ainda ali no vestiário do Mineirão, comissão técnica, jogadores também. Claro que o tom da cobrança ficou lá no vestiário, mas é para uma resposta mais do que imediata, e isso precisa acontecer no domingo diante da equipe do América, porque a pressão já é muito grande e aí, dependendo, tudo passa a ficar até mesmo insustentável, digo, quanto a questão da comissão técnica, e o próprio Tite sabe que é uma pressão grande neste momento, mas a princípio segue no comando e além de uma vitória contra o América, todo mundo de olho
no desempenho da equipe, como vai ser essa resposta depois de uma cobrança mais firme e de uma promessa, vamos dizer assim, de todos os atletas, de que não é problema com comissão técnica e sim com os jogadores para dar uma resposta positiva neste domingo diante da equipe do América. E o torcedor vai estar presente. O Cruzeiro, inclusive, divulgou aí a primeira parcial, 15 mil ingressos vendidos. Teremos aí um público, acredito que dependendo, beirando os 30 mil torcedores no domingo às 18 horas no Gigante da Pampulha. A retomada dos trabalhos foi hoje à tarde na Toca, com Vidalba e Sinisterra treinando normalmente com o grupo. O Vidalba já foi relacionado diante da equipe do Coritiba, ficando à disposição mais uma vez. Vamos ver se para ser titular diante da equipe do América. Já o Sinisterra vivendo a expectativa de ser relacionado pela primeira vez. Titulares fizeram aquele trabalho regenerativo e os reservas foram a campo para um treino técnico na Toca da Raposa 2. Restante aí são jogadores que estão se recuperando no Departamento de Saúde e Performance da Toca 2. É aguardar e ver se Tite faz mais algumas alterações na equipe e também a recuperação dos atletas, já que o Cruzeiro jogou na quinta e estará de novo em campo no domingo, pensando aí nesta reabilitação e em uma resposta mais do que positiva. Tá falado, pessoal? Eu ouvi o Tite, nesse resumo que ele fez do jogo de ontem, falou sobre a queda de desempenho nesse assunto que vocês estão falando, de segundo tempo dos últimos jogos e também sobre a situação física dos atletas. Fala, Tite. Talvez são fatores, eles estão coincidentemente com tomando gols. E esse fator de saber absorver o gol e transformar isso, é do jogo. Vamos continuar jogando bem, vamos continuar produzindo, vamos continuar botando volume, que era uma das minhas atenções no intervalo. Ela não aconteceu. Talvez esse processo de maturidade, talvez essa expectativa alta que o Cruzeiro trouxe, justa, ela se faz, daqui a pouco ela é impressionante, que faz com que a equipe desequilibre, daqui a pouco ela ter não o mesmo desempenho que ela tinha tendo na situação anterior a ter tomado o gol. O aspecto físico eu não gostaria de colocar, não dessa forma. Nós jogamos na quinta-feira e qualquer coisa que eu coloque assim, em termos outros, ele vai ser. Eu prefiro colocar dessa forma, absorver o gol e transformar, do que ficar encontrando justificativos. Nós temos que jogar bem, produzir e ganhar. O Cruzeiro precisa disso, o Cruzeiro exige isso, a grandeza do Cruzeiro exige isso. E o Tite falou também sobre assumir sua parcela de responsabilidade pelo mau momento. Olha só. Eu não sei quantificar isso e de culpa também não é. Eu acredito em responsabilidades no futebol, né? Na medida que tu tem grupo. A responsabilidade é grande, como do técnico ela é a maior de todos, né? Do que os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então a culpa maior ela é do técnico, sim. O percentual eu não sei quantificar o quanto o futebol ele te proporciona isso, mas ela é do técnico. E o Tite também comentou sobre a conversa do Pedro Lourenço com os atletas e comissão depois do jogo de ontem. Evitou entrar em detalhes, mas citou essa história. Nós conversamos, sim. O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada, não. Não conversou. Nós tivemos outro encaminhamento. O Júnior conversou. O Bruno conversou com a gente. Eu conversei com os atletas. E dessa vez foi Pedrinho. Tem certas coisas que elas são de vestiário. Vestiário é sagrado e nós temos que saber absorver essas situações pela grandeza do clube, pela necessidade de desempenho e resultados. Precisa. Aí o Tite, algumas falas no pós-jogo de ontem aqui na Itatiaia. Ô Fabrício, ontem depois do jogo eu falei que eu tô achando o Cruzeiro meio sem energia. Tá precisando dar uma virada realmente, não parece ter energia suficiente pra essa virada. E assim, tá um Tite meio abatido também na entrevista, né? Acho que quando você olha pro campo e não vê o resultado também, me parece até de certa maneira natural. Vai precisar de alguém dar um soco na mesa, não vai não? Precisa, com certeza. Com certeza. E aí tem que vir lá de cima, tem que vir da diretoria, comissão e aí os jogadores, né? Se cobrarem, não tem outro caminho.
Se cobrarem e trabalhar intenso dia a dia. Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho senão esse. Se ajudarem, se unirem, sabe? Se blindarem e colocar esses objetivos aí que almejam na temporada, cara, ir pra cima. E tem outra. Muito amiguinho. Não pode ser muito amiguinho. Amigo de verdade é aquele, ô Cirilo, você não tá fazendo isso legal não, cara. Pô, trata melhor tua esposa. Pô, bebe menos, se cuida. Esse é um amigo. Não é amigo que chega, o cara faz um monte de coisa errada e só passa a mão na cabeça. Esse pra mim não é amigo. Entendeu? Então acho que essa coisa de... Ontem, por exemplo, eu vi o Willian perder uma bola e eu fiquei olhando nesse comportamento. Os caras estourou lá dentro, quase fizeram o gol. Eu não vi ninguém reclamar com ele. Por quê? Cobrança tem que ter, cara. Isso aí faz parte, né, Marcos? Quantos time competitivo se cobra. E se cobra por bem, cara. Várias vezes eu discuti com colegas meus, discuti no vestiário, acabou o jogo, ia lá, abraçava o cara, dava um beijo no cara. Não beijava na boca não, viu, gente? Beijava no rosto, na testa. Sabe? Pô, cara, é parceria isso aí, cara. É sanguíneo o negócio. E precisa dessas cobranças. É nessa história da energia também, né, Marcos? Passividade também não dá, né? Isso aí, cara. Ainda mais nessa hora do resultado que não vem, poxa, você até faz um bom primeiro tempo, mas depois o negócio não anda e cada um fica olhando para cada um e o negócio não tem cobrança. Tem que ter cobrança, cara. Tem que ter cobrança interna ali, cobrança entre os próprios atletas. Sabe aquela reunião, né, Fabrício, que é muito comum nessa hora, só dos atletas. Professor, muito bom. Deixa só os atletas aqui que a gente precisa resolver algumas questões só nossas aqui. E um botar o dedo na cara do outro, cara. Futebol, nas 4 portas fechadas, nas 4 paredes fechadas, pô, cara, os caras precisam se pegar ali pra cobrar um ao outro e achar o melhor pro Cruzeiro, senão vai andar, se ninguém tiver com essa coragem pra assumir esse momento e de cobrar na cara do outro, o negócio não anda, cara. Futebol a gente sabe como funciona, né, Fabrício? Com certeza. Ô Rubens Júnior, pro fim de semana, duelo contra a equipe do América, falar um pouquinho do planejamento, trabalhos do Cruzeiro até lá, e assim, tô bastante curioso realmente pra saber qual vai ser o time titular no fim de semana e eu compartilho do pensamento do Panzi. A gente falou mais cedo no Goleada. Seria uma insanidade o Cruzeiro ir pro 5º jogo seguido com a mesma base titular, ou 6º jogo seguido no meio de semana contra o Mirassol, nessa hora desse desespero de ter que vencer a qualquer custo. Lá na frente pode dar problema, viu, Rubens? Com certeza, Cirilo, para dizer às 7h24 sobre o Cruzeiro que teve a sua reapresentação na Toca da Raposa, e as mudanças vão acontecer por 2 motivos. Um deles, a parte física, evidentemente, por mais que o time precisa somar pontos, né, no Campeonato Estadual e também já viu um início ruim do Campeonato Brasileiro. Lembrando, depois do jogo contra o América no domingo, 6 horas, tem na outra semana, fechando essa primeira fase, duelo contra a URT fora de casa, a necessidade da vitória, 2 pontos do líder norte do grupo C, e a outra mudança por conta daquele sacode, né? Para mexer com o vestiário. Você se recorda bem na chegada do técnico Leonardo Jardim, naquele momento onde nada estava encaixando, ele faz profundas mudanças no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, e ali a virada de chave acontece, o Cruzeiro passa a se encontrar, podemos dizer assim, na temporada, e é isso que vai tentar buscar o Tite. Hoje trabalho leve, amanhã um trabalho tático previsto para Toca, a reavaliação com relação à parte física dos jogadores e sacudir também o elenco para acordar para a temporada, e vamos ver como pode ir se desenhando esse Cruzeiro. A gente já pode trazer informação, por exemplo, do Fagner na vaga do Willian ali pela direita, para preservar o Willian, e também pela parte física, Cauã correndo por fora. No meu campo também possíveis mudanças, até pela sequência que já vem tendo esse meio campo do Cruzeiro, e vamos aguardar. A informação aqui vai dar, né, esse sacode na equipe, e também a questão física é a prioridade no momento para a turma não estourar. Ô Edu, me diz se é um time ruim para enfrentar o América de maneira competitiva no fim de semana e fazer um bom jogo. Cássio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, que parece que é privilegiado fisicamente, né? Sempre foi. Vidalba, que precisa jogar, né? Vidalba tem que entrar em campo, tem que ganhar minutos. E Cauã Prates, que tá vendido, mas não tá ainda, né? Tá aí ainda, pode jogar o Cauã Prates, começar jogos de vez em quando também, se necessário. Lucas Silva,
Matheus Henrique, Japa. Bota mais um meio campo que quiser. Não sei se... Acho que o Gerson, não vou insistir com o Gerson nesse momento, acho que não faz sentido, né? Ficar botando o Gerson todo jogo. Um cara que não jogava desde dezembro e agora tá jogando todos os jogos. Aí você tem, mais adiante, Arroio. O Caio Jorge foi preservado no fim de semana passado, então o Caio também pode jogar nesse fim de semana. E aí você pode decidir se joga o Wanderson, o Sinisterra, não sei se em que nível que tá, tem o Neiser pra jogar. Assim, o Cruzeiro tem condições de fazer mudanças, rodar o elenco. Pode botar o Matheus Pereira pra jogar também, que parece que tá bem, né? Mas não sei, se quiser preservar, segura um pouquinho o Matheus Pereira também, que é um cara muito importante. Mas assim, o Cruzeiro tem condições de rodar o elenco, tirar uns 6 ou 7 jogadores do elenco titular aí, não comprometer a temporada e fazer um jogo competitivo no fim de semana contra o América. Esse desespero de querer vencer a qualquer custo, Edu, prejudica também a leitura das coisas, né? Do outro lado, lá do Cruzeiro, eles podem me confrontar com o que eu vou falar agora, mas você poderia ter colocado esse time para jogar contra o Betim, à exceção do Vidalba, que não estava liberado ainda, que estava lá em Betim, mas não estava com uniforme de jogo, não foi relacionado. E a exceção do Caio Jorge, que foi preservado, mas você já poderia lá em Betim ter colocado um time mesclado. Aí do outro lado podem me confrontar. Tá, mas nós colocamos o time principal e vencemos. Ok. Mas a gente viu como foi. Por 10 segundos venceu o jogo. Não jogou bem, desgastou enormemente e eu acho que trouxe um peso muito grande pro jogo contra o Coritiba. Físico. E pra mim isso tá nítido, tá claro. Eu respeito quem pensa de maneira diferente, mas pra mim tá muito claro que o Cruzeiro vive um problema físico por erro de estratégia, de priorizar o campeonato estadual. Eu tô revoltado com isso, cara. Um clube do tamanho do Cruzeiro priorizar o campeonato estadual, sendo que tá jogando o Campeonato Brasileiro, tendo logo ali uma Copa Libertadores pela frente, numa temporada estrangulada por uma Copa do Mundo. Isso não entra na minha cabeça. Então já poderia ter colocado contra o Betim esse time mesclado. Poderia ter vencido o jogo? Claro que poderia, porque quase perdeu com o time principal. E aí, para a principal competição, que é o Brasileiro contra o Coritiba, você teria um time mais saudável. Você poderia ter prolongado a boa atuação do primeiro tempo por mais tempo. Mas não. Você optou por ter força máxima e priorizar o Betim. E agora vai mesclar contra o América, que é melhor que o Betim? Eu não estou entendendo mais nada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.